Ok, tudo bem, pessoal? Vamos começar então aqui no nosso canal Perspectiva Conservadora, nosso primeiro vídeo de aula. Hoje, primeira aula. Vamos falar um pouco sobre essa questão da origem e desenvolvimento do pensamento socialista comunista. Eu decidi fazer o contrário. Eu vou fazer hoje uma apresentação para vocês de algumas características, ok? E baseado nessas características nós vamos desenvolver a origem. Meu nome é Wagner, sou teólogo e pesquisador. E antes de mais nada quero dizer que eu agradeço a você que está nos assistindo, que está participando dessa aula. É muito importante a nossa conscientização sobre esses assuntos, tendo em vista os fatos que estão acontecendo, principalmente no Brasil, né? Mas não está acontecendo só no Brasil, não. Esse é um fato que está acontecendo no mundo todo, esse movimento aí da esquerda no mundo todo, né? Então é importante conhecer como tudo se iniciou, como tudo começou. Mas para que você que está começando a aprender sobre esse assunto, você está começando a entrar na pesquisa desse assunto, eu gostaria de dizer para você que é melhor você conhecer as características, parta sempre de um conceito, de uma definição do que é basicamente o socialismo e comunismo. Eu vou dar uma definição bem simples, nada técnico, porque eu já disse que a proposta do canal não é de falar linguagem técnica, mas uma linguagem mais simples, uma linguagem mais clara, para que você possa compreender aquilo que nós estamos falando, tá bom? Então, o que seria? Qual é a definição desse termo, né? Socialismo ou comunismo, né? Alguns dizem que o socialismo prepara o caminho para o comunismo. Outros dizem que socialismo é uma coisa e comunismo é outra. É mais ou menos um conjunto, a definição mais simples, né? Talvez até simplória, seria um conjunto de ideias e conceitos políticos e econômicos em que o Estado e o seu líder acaba se tornando o centro de todas as coisas. Eu estou falando estou partindo de uma definição prática, certo? Você que está nos assistindo aí, não queira você dizer que eu estou dando uma definição meio incorreta, meio fora, meio que não é de acordo com os livros. Eu estou procurando simplificar a definição, certo? Então eu não vou ficar aqui me detendo em conceitos de livros, porque os conceitos variam também de livro para livro. Um livro conservador que aborda esse tema vai definir de uma forma, principalmente nesse aspecto prático, ou seja, de como é o comunismo na prática. Mas aqueles que querem falar sobre esse assunto do ponto de vista teórico vão dizer que esse conceito ele está errado ou incompleto, porque envolve mais coisas além disso. Mas eu quero abordar o aspecto prático. Enquanto o comunismo e socialismo eles não forem colocados na prática como ele é na teoria, enquanto isso não acontecer, a única definição é a definição prática. Não vale a teórica, porque a teórica eu nunca vi na prática. Se existe algum registro de que a definição teórica para esses termos foi colocado em prática em algum lugar, por favor, escrevam nos comentários, participem aí, nós vamos debater e conversar sobre o assunto, ok? Muito bem, então eu vou partir nessa primeira aula das características, vamos dar o início nas características. Por quê? Porque quem está aprendendo, quando a gente entrar no pensamento, nós vamos conseguir entender melhor a mecânica, porque nós já sabemos aonde aquelas características que foi falado nessa primeira aula se encaixam.
certo? Então, o pensamento socialista e comunista, ele não foi uma coisa que surgiu assim de repente. Ele se desenvolveu. Aliás, como todos os sistemas foram desenvolvidos, tá? É um processo. Então, muito bem, eu vou colocar aqui algumas características, também espero a contribuição de vocês com relação a essas características. Se você souber de mais alguma coisa que não foi citado aqui ou que eu não me recordei, por favor, fale nos comentários, ok? Então vamos lá, primeira característica de governos comunistas ou socialistas, principalmente aqueles que se dizem comunistas, tá? Muitas nações aí se definem como socialistas e acabam ficando no meio do caminho. Ela não adota não acaba sendo uma coisa e nem outra. Eu vou dar exemplo, por exemplo, aqui da França, né, que abraçou o sistema socialista. E eles ficaram pelo meio do caminho. Eles não são, nem têm todas as características socialistas e também não têm todas as características conservadoras. Mas tem mais socialistas, é verdade. Mas parece que os franceses não estão colhendo bons frutos disso, né? Pesquisa aí na internet, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do Paul Watson, falando um pouco sobre qual é a situação de hoje lá na França, debaixo de um governo socialista, e você vai descobrir se realmente foi bom essa abertura socialista na França, se trouxe realmente benefícios para a população francesa ou não. Eu vou deixar você responder isso. Mas vamos voltar às características do comunismo, tá? Primeira característica que fica assim bem claro no comunismo é o controle da economia, né? Que vem do controle do Estado, evidentemente. No comunismo fica bem claro que o Estado tem que ser grande, tem que ser dominador, ele tem que ser uma espécie de pai de todos, vamos colocar assim. Então o controle da economia fica claro com estabelecendo preços e controlando todos os aspectos da economia, quem compra, quem vende, quem faz, quem não faz. E esse controle da economia abrange várias outras coisas. Nós vamos falar aqui um pouco mais em outras características aqui sobre isso também. E você vai ver que realmente se distingue bastante do sistema capitalista, certo? Então, o controle da economia, e também já falando de controle, vamos falar um pouco também do controle da mídia, né? Mídia barra artes, vamos colocar juntos, né? Porque hoje a arte e a mídia, elas têm uma ligação muito íntima, muito próxima, né? A divulgação da arte hoje depende da mídia, né? Um artista que não está na mídia, ele praticamente não existe, ele só é conhecido às vezes por trabalhos que ele expõe na rua, mas dentro do comunismo todos esses aspectos são controlados, né? Eu tenho uma relação que eu vou passar na próxima aula, no próximo sábado, fique atento no próximo sábado, eu vou passar o plano, né, vamos colocar assim, eu não quero ser ofensivo, mas vamos colocar um plano de conquista, né? Essa é uma característica não só do comunismo, mas de vários povos aí da história humana, né? Todo mundo quer conquistar, todo mundo quer expandir, todo mundo quer crescer e tomar conta de tudo, todos os aspectos. Então, na próxima aula eu vou passar aqui esse plano, vamos dizer assim, de conquista aí dos comunistas que foi feito lá em 1960, ok? Nós vamos falar sobre isso. Eu vou deixar também na descrição as fontes, vou deixar inicialmente só 3 livros, mas tem muito material, tem muito mesmo, tem vasto material falando sobre esse assunto. Mas para quem está começando, não adianta querer abraçar todas as coisas, é melhor ele iniciar com um material pequeno, aprender aquele material bem aprendido, do que querer aprender muita coisa e acabar não aprendendo nada, né? Então, controle da economia, controle da mídia e da arte. Controle da mídia, evidentemente, aquele que controla a mídia controla a opinião das pessoas, né? Então essa é uma característica também, se colocar aí, vamos colocar os países comunistas hoje aí no mundo, né? Na Rússia é assim,
Na China é assim, na Coreia do Norte é assim. Se você pegar outros governos, no Vietnã, no Camboja, Cuba, Angola e aqui no Brasil, que hoje podemos dizer que estamos, o Brasil está, eu estou falando aqui no Brasil, eu não moro no Brasil, mas sou brasileiro e vivi muito a realidade da política e do Brasil, dentro do Brasil e dentro da política brasileira. Né? Eu fui funcionário público e eu vi de perto como é as características políticas do Brasil. Então, eu sei do que eu estou falando porque eu vivi em loco isso. Então, veja bem, no Brasil, o Brasil está em vias de se tornar um governo declaradamente comunista, né? Já tem quase todos os aspectos de um governo comunista. Muito bem. Se alguém achar que não, pode conversar aí nos comentários, vamos desenvolver o assunto, tá bom? Então, controle da mídia, controle das artes, as artes, sim, porque não se pode ter manifestação artística que não esteja de acordo com aquilo que o Estado determina. Então, uma outra característica dentro do controle da economia, entra lá no controle da economia, que é a questão da estatização, né? Então, a tomada das indústrias e das grandes empresas pelo Estado. Então, aquilo que era particular, que era privado, passa a ser estatal. É outra característica do comunismo também. O coletivismo, né? O coletivismo aí, ele abrange coisas como propriedade privada, que ela simplesmente deixa de existir para atender o coletivo. Eles também fazem desapropriações e expropriações. Muito bem. Outra característica do comunismo, que fica aí claro e bem patente aí nos vários governos aí mundo afora, né? Os seus líderes, né? O líder único, né? Aquela figura que é o grande salvador, vamos colocar assim, né? Ele é idolatrado, né? Você vê o caso de Cuba aí, Fidel Castro, até hoje é idolatrado, não só lá em Cuba, mas fora de lá também. Muito bem. Outro aspecto também que fica bem visível em governos comunistas é a questão do desarmamento, né? Então é muito difícil no governo comunista a população ter armas, muito difícil mesmo. Eu só estou colocando as características. Se eu concordo ou não, eu não vou falar, não vou me manifestar, tudo bem? Por quê? Porque eu quero despertar em você o debate, a discussão saudável, sem ofensas, sem agressão, mas se não é assim como eu estou falando, então prove. Prove com fontes sérias. Tudo bem, ok? Vamos lá, vamos continuar. Outra característica de governo comunista, os benefícios sociais, ou seja, a aquisição de certas necessidades básicas humanas, como por exemplo o seu sustento financeiro, a questão de alimentação, a questão da saúde, geralmente educação, através de cotas, né? Aqui no Brasil tem a questão do Bolsa Família, Bolsa Escola, e é uma infinidade de bolsas, né? Então é um Estado grande que proporciona às pessoas a sua subsistência, certo? Que mais? Ausência de classes, né? Isso eu coloquei um ponto de interrogação. Ausência de classes. O que eu quero dizer com ausência de classes? Aqui eu estou colocando um pouco de teoria, tá? De teoria, de marxismo. Se você colocar a palavra comunismo na sua forma pura, vamos dizer assim, então a sociedade não deveria ter classes. Se todos têm tudo em comum e todos são iguais perante o Estado, então não há classes. Não há pobres e nem ricos no comunismo. Somente há o Estado e o povo. Alguém pode me corrigir aí se eu estiver errado, viu? Mas eu entendo o comunismo dessa forma aí, no seu sentido teórico, ok?
Vamos lá, mas uma característica de governo comunista é o ateísmo, ou seja, a negação de Deus, a negação de religiões. É muito difícil que haja uma religião, e se autorizarem uma religião, é uma só, essa religião ela vai estar debaixo da autoridade do Estado e não dos seus líderes. E também uma outra característica, eu sei que essa vai gerar muita polêmica, que é a questão do comunismo ser amoral. O que é amoral? A é uma palavra grega que significa não, que significa negação. Então é não moral, é sem moral. Isso significa o quê? Em termos práticos, significa que não importam os meios, importa sim o objetivo e não os meios. Eu posso realizar através de qualquer meios, né, os meus intuitos, os meus objetivos, usando de quaisquer meios, desde que esse meio ele atinja o meu fim, a minha finalidade. Né? Eu vi pessoas dizendo na época da Segunda Guerra que se o comunismo junto com o nazismo, porque eles foram aliados durante um período, né, o governo da antiga União Soviética com o governo nazista, eles estavam juntos. E se eles realmente vencessem, muitos naquela época diziam, bom, a morte de milhões de pessoas é justificável se eles conseguirem atingir a utopia comunista. Parece assustador ouvir isso, mas tem relatos, e eu, quando estiver falando sobre esse assunto, né, mais para frente, quando nós chegarmos lá na época da Segunda Guerra Mundial, eu vou falar com mais detalhes sobre esse assunto aí, tá bom? Então é isso, assim, eu percebi que isso são características que englobam quase todo o conceito comunista. Alguém pode falar assim, mas você não vai falar sobre ideologia de gênero, sobre outros assuntos, né, ligados a eles, ou a questão aí também das classes, a questão da luta entre homem e mulher, que tanto se fala hoje, né, feminismo e tal. Não, porque essas coisas, elas são mais estratégias do que características, né? Então, nós temos que separar isso na nossa cabeça. Uma coisa é uma estratégia que você utiliza para atingir um fim e outra coisa é o fim, é a característica verdadeira daquilo que está implantado, né? Então, isso são estratégias. Uma coisa é estratégia, outra coisa são características já de um governo totalmente implantado, já e totalmente funcionando. Estou falando de países aqui que já tem isso como a sua bandeira, como solidificado, vamos dizer, consolidado. É um comunismo consolidado esse que eu caracterizei aqui, né? Pode ser que falhou aqui alguma outra característica, nós vamos conversar aí no comentário, espero que você tenha gostado. Por que eu não falei sobre essa aula, não foi muito longa? Justamente para que você fixe aí essas características e saiba debatê-las quando você for conversar com alguém, seja você de esquerda ou de direita, né? Você tem que se basear nisso porque isso são fatos, né? E eu vou citar até a fonte aqui para você não falar que eu estou inventando essas coisas, tá bom? Então, um livro aí que eu recomendo a leitura, se vocês quiserem se aprofundar mais nisso, chama-se O Comunista Nu. Depois na próxima aula, eu quero ver se eu já faço uma edição com a capa dos livros, né, durante o vídeo. Aí vou melhorar as aulas, pessoal. Isso vai melhorando aí conforme vai passando cada semana, eu pretendo melhorar mais, tá? Vamos colocar aí umas tags, umas indicações. Talvez eu coloque aqui nesse fundo aí atrás um quadro branco, né, pra gente poder falar um pouco aí no formato de aula mesmo e tal, né? Quem sabe até comprar uma câmera, vamos ver. Para isso eu dependo do seu apoio também aí no Apoia-se, né, pessoal? Me ajudem aí no Apoia-se, eu vou colocar, além do Apoia-se, eu vou estar colocando na descrição também o número da minha conta do Banco do Brasil. E eu peço sua ajuda, peço sua colaboração mesmo, porque se você entende que é importante esses vídeos, então
nos ajude, faça essa obra crescer. Eu vou dar uma estrutura profissional para que você tenha um vídeo, uma aula de excelente qualidade, tá bom? Da qualidade lá do canal Nostalgia, por exemplo, daquele nível lá. A qualidade de... Eu posso não concordar com tudo que ele fala, mas a qualidade do vídeo dele, muito bom, né? Ele faz uma produção muito bacana. Muito bem, o Comunista Nu, o autor desse livro, é W. Cleon Skousen, tá? Vou colocar na descrição também, para você poder consultar. Também foi consultado o livro Karl Marx, Vida e Pensamento, tá bom? E a terceira referência é o Dicionário de Comunismo Científico de Anton Rumiantsev, tá ok? Muito bem, pessoal, espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Participe aí conosco. Eu também tenho um grupo no WhatsApp chamado Política e Afins, mas eu prefiro muito mais o Telegram. Por que o Telegram? Porque no Telegram você consegue ter um número maior de participantes, enquanto que o WhatsApp é limitado o número de participantes. Lá no Telegram eu posso ter 10 mil, 100 mil participantes, e aí é muito melhor para poder dialogar e debater o assunto, tá bom? Tem o grupo lá, o grupo se chama Política e Afins. Você pesquisa lá no Telegram, de preferência no Telegram, tá? Eu estou dando preferência para essa mídia, para esse aplicativo, aliás. E é isso. Eu também queria aproveitar esse final de vídeo para indicar mais uma vez o canal Ministério Espada Triunfante. Acessem lá do meu amigo Pastor Marcos Lopes. Também quero indicar Tradutores de Direita, Nando Moura, Terça Livre, Bernardo Kister, Spider Consense lá, achei muito legal, ele tirou a máscara, né? Mostrou o rosto. É isso aí, tá em nova fase, bem legal. Hipócritas também, que faz um trabalho muito bom. Tem o Tradutor de Direita Vegano, tem bastante gente, tem até uma moça, tem o Diego Rox, né? Tem até uma moça agora aí, nova aí, eu tava olhando lá o canal dela, é bacana lá. Também, eu não sabia disso, difícil achar, né? Tem a Paula Marisa, né? Achava que a Paula Marisa estava sozinha, né? Como canal conservador aí, feito por mulher. Mas tem uma outra moça, eu vou pegar direitinho o nome dela, próximo vídeo, na terça, ver se eu falo. O nome dela é Stephanie lá, achei bem legal, uma moça bem jovem, mas com uma consciência política muito bacana. Ok? Eu já falei do Apoia-se, né? Ver se eu não estou esquecendo nada aqui, eu sempre estou com o meu roteirinho aqui consultando. Muito bem. E já falei sobre tudo, né? Não falei sobre o que aconteceu, é só falar, você vai falar do Bolsonaro, né? Nem vou falar do Bolsonaro, né? Agora eu já tô gravando com ele melhor, né? Graças a Deus, né? Ele tá melhor, tá bem. Então o que importa é isso daí, que ele tá bem e que a polícia investigue a fundo aquilo e descubra realmente o que aconteceu, né? Tá mais do que claro que teve uma conotação política aquele ataque, não foi uma coisa isolada. Então, o que a gente espera é que as coisas sejam reveladas, né? Aquilo que está escondido seja revelado. Ok? Muito bem. Então, eu agradeço você pela participação, de assistir o vídeo aí, de estar conosco. Se inscreva, dê o seu like e até terça-feira.